Oi, eu sou o Matheus e esse é o Física Sem Migué. Solta a vinheta e vamos tomar um café da manhã. Agora o bicho vai pegar! Me dá sua atenção, por favor. Gente, a aula de hoje é uma aula muito importante. Só que, antes eu vou dar um recado para vocês. Se você está assistindo essa aula, eu espero que você já tenha assistido uma outra aula minha que está nesse canal. Inclusive o link está na descrição. Que é uma aula cujo tema é condutores, isolantes e corrente elétrica. Então assiste aquela aula para depois você assistir essa, beleza? Porque aqui a gente vai discutir algumas coisas. Eu vou falar um pouco mais sobre corrente elétrica. Depois nós vamos falar sobre resistência elétrica, já vamos falar também de primeira lei de Ohm e vamos fechar essa aula que também vai ter a sua continuação, beleza? Então, o negócio é o seguinte. Primeiro, eu queria explicar para vocês que existem dois tipos de corrente elétrica, que é a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Gente, a corrente elétrica contínua para a gente é a mais importante, porque no exercício de vestibular, em exercício de concurso, geralmente, quando nós resolvemos exercícios de eletrodinâmica, nós estamos trabalhando com corrente contínua. E agora vai aparecer o conceito para vocês que eu vou ler. É mais ou menos o seguinte: a corrente contínua é quando as cargas se deslocam sempre no mesmo sentido. E esse tipo de corrente é gerado, por exemplo, por pilhas e baterias. Então, gente, a corrente contínua ela sempre vai no mesmo sentido, beleza? Então, vai aparecer aqui agora um circuito. Nesse circuito está conectado uma DDP, uma diferença de potencial, né, que é o U medido em volts. E a gente sabe o seguinte, que quando eu tenho uma DDP conectada no circuito, nesse circuito vai aparecer uma corrente. E se for uma corrente contínua, ela vai estar sempre no mesmo sentido. Por exemplo, aqui eu estou colocando a corrente indo no sentido convencional, que você vai lembrar que é do maior potencial para o menor potencial. Então, se a corrente for contínua, ela vai estar sempre nesse sentido aí que está aparecendo no desenho agora para vocês. Sempre no mesmo sentido. Lembrando que corrente elétrica é o movimento ou fluxo ordenado das cargas elétricas. E no nosso exemplo, vai ser o fluxo ou movimento ordenado dos elétrons, que é a corrente que a gente cria nos condutores. Beleza? Só que existe um outro tipo de corrente, tá? Essa não cai tanto, mas é importante que você saiba que é a corrente alternada. Que inclusive, gente, a corrente alternada é a corrente que chega na nossa casa. A corrente que é criada lá numa hidrelétrica e vem até a nossa casa é a corrente alternada. E o que é uma corrente alternada? O próprio nome já fala. E eu vou ler aqui para vocês, ó. Chamamos de corrente alternada quando o movimento das cargas dentro de um condutor muda seu sentido periodicamente. Elas vêm e vão, em alguns momentos se movem para a direita e em outros para a esquerda. O interessante é que esse movimento é invertido até 120 vezes por segundo. Então, gente, a corrente elétrica alternada, por exemplo, vai aparecer um circuito aqui agora para vocês. O que acontece com a corrente alternada? Na corrente alternada, o sentido da corrente ele é invertido com o passar do tempo. Então, hora vai estar para um lado, vai passar algum tempo, ela vai estar para o outro. Então, a corrente elétrica ela vai ficar invertendo o seu sentido. Com o passar do tempo, a corrente elétrica vai invertendo o seu sentido. Só que eu não vou aprofundar muito em corrente alternada hoje, não. Eu só quero que você saiba o seguinte: a corrente contínua é onde só tem um sentido, tudo bem? Apenas um sentido. E a corrente alternada, onde ela faz o quê? Ela fica mudando o seu sentido, ela fica invertendo o seu sentido com o passar do tempo. Ora ela está indo, ora ela está voltando. Se você entendeu isso, para mim já está de bom tamanho. Corrente alternada, mais para frente a gente vai discutir ela bem aprofundado, beleza? E agora eu vou parar o vídeo por aqui e nós vamos entender e estudar resistência elétrica e primeira lei de Ohm. E tudo que eu vou falar a partir de agora, nós vamos estar utilizando a corrente contínua, beleza? Porque o que foi o que eu falei, a corrente contínua é o que cai para a gente na hora de resolver exercício. Então, eu vou explicar a resistência elétrica para vocês e vou explicar também a primeira lei de Ohm. E quando eu estiver falando de corrente elétrica, eu vou estar falando da corrente elétrica contínua a partir desse momento, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, então agora a gente vai falar um pouco sobre resistência elétrica. Primeira coisa, resistência elétrica, o símbolo é a letra R. E a unidade de medida de resistência elétrica vai aparecer agora o símbolo aí, que é o ômega, só que a gente chama de ohms.
Então, resistência elétrica é medido em ohms. E o que mede a resistência elétrica? Primeira coisa, gente, onde aparece a resistência elétrica? Nos condutores. Todos os condutores possuem uma determinada resistência elétrica. E o que é então a resistência elétrica? Resistência elétrica é a resistência que o condutor oferece à passagem de corrente elétrica. Então, mais uma vez, resistência elétrica é a resistência que o condutor oferece à passagem de corrente elétrica. Porque, gente, presta atenção. Olha esse circuito. Nesse circuito tem corrente elétrica? É claro que tem, porque esse circuito está conectado a uma diferença de potencial. O que eu falei para vocês? Quando você tem uma diferença de potencial conectada no circuito, logo nesse circuito vai aparecer o que? Corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo ou movimento ordenado das cargas elétricas, né? Acabei de falar isso. Só que como a gente está falando de condutores metálicos, a gente sabe que vai ser o fluxo ou movimento ordenado dos elétrons. Então calma aí, imagina o seguinte, vai aparecer um desenho aqui agora. E a gente está olhando dentro do fio condutor. O que você consegue reparar lá? Que tem corrente elétrica, porque os elétrons se encontram no movimento ordenado, beleza? Só que dentro do fio condutor não tem só os elétrons livres, tem os átomos do condutor. E esses átomos não vão deixar os elétrons passar de boa, entendeu? Passar assim, facinho de você passar aqui por mim, elétron. Não vai deixar, cara, não vai deixar. Ele vai oferecer uma certa resistência à passagem desses elétrons. Então os elétrons que formam a corrente elétrica vão fluindo, mas com dificuldade. Porque conforme eles vão tentando passar de um ponto até o outro, eles vão esbarrando com os átomos do condutor que estão pelo caminho. Vão acontecer exatamente colisões entre os elétrons e esses átomos. Então todo condutor, a partir do momento que dentro desse condutor está passando corrente elétrica, o próprio condutor vai oferecer resistência à passagem de corrente elétrica. E é essa resistência que a gente vai estudar. Nós chamamos de resistência elétrica, que é medida em ohms, e o símbolo é o ômega, beleza? Então agora vamos para o quadro, que eu quero te mostrar a relação entre a resistência do condutor e a corrente elétrica que está passando por ele. Então vamos lá. Pessoal, então vamos para o quadro para a gente discutir um pouco a resistência elétrica. Lembrando, a resistência elétrica é simbolizado com a letra R, a unidade é ohms, e a unidade, o símbolo da unidade é esse aqui, ó, que é o ômega. Então nós vamos ter resistência elétrica de 2 ohms, de 15 ohms e por aí vai. Tá bom? Então resistência elétrica é a letra R e a unidade é o ohms, igual tá aqui. Joia? Então, ó, vamos analisar esse desenho. Aqui eu tenho um circuito simples, né? Aqui eu tenho minha diferença de potencial que foi conectada em um circuito. Esse circuito é um circuito bem simples porque ele é basicamente um fio. Então aqui, ó, eu tenho um fio condutor. E bem nessa região aqui a gente deu um zoom, a gente aproximou a imagem pertinho do fio para ver o que está acontecendo lá dentro. Então, primeira coisa, como todo esse circuito está conectado a uma diferença de potencial, lembrando que DDP é a letra U e a unidade é o volts, tá? Como todo circuito foi conectado a uma diferença de potencial, o que vai aparecer nesse circuito? Corrente elétrica. Lembrando, o sentido de corrente que a gente trabalha é o sentido convencional, que vai do maior potencial para o menor. Então está aqui nossa corrente elétrica, ó, saindo do maior potencial, indo para o menor potencial. Então passa por aqui, desce até chegar ao menor potencial, que é o sentido da corrente elétrica convencional. Então vamos olhar agora dentro do fio, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Cada bolinha azul dessa está representando um elétron que forma a minha corrente elétrica. Lembrando, corrente elétrica, movimento ordenado dos elétrons. Então repara que todos os elétrons estão andando em um só sentido, porque aqui eu tenho corrente elétrica, movimento ordenado. Só que lá dentro do fio não tem apenas os elétrons, tá, se movimentando de forma ordenada. Dentro do fio eu tenho os átomos que formam o condutor. Por exemplo, esse condutor poderia ser um ferro, poderia ser chumbo, poderia ser cobalto. Enfim, eu tenho os átomos que formam o condutor. E o que vai acontecer?
Conforme esses elétrons vão se movimentando de forma ordenada, eles vão encontrar dificuldades pelo caminho. Eles vão colidir com esses átomos que formam um condutor. E essa dificuldade, a passagem da corrente elétrica, que a gente chama de resistência elétrica. E todo condutor vai ter, beleza? Todo condutor oferece uma certa resistência à passagem de corrente elétrica. Os elétrons tentando passar e o condutor tentando não deixar. Mas os elétrons vão passar? É claro que os elétrons vão passar, mas eles vão encontrar dificuldades pelo caminho. E quanto maior for a dificuldade para esses elétrons fluírem de forma ordenada, maior vai ser a resistência daquele condutor. Beleza? Então, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Agora, nós vamos falar dessas três grandezas. Lembrando que U é DDP, R é a resistência elétrica e I é a corrente. DDP medida em volts, resistência medida em ohms e o I é a corrente elétrica medida em ampere. Primeira coisa que eu falei para vocês. Para você ter corrente no circuito, você precisa de DDP. Então, ó, a DDP cria corrente elétrica, a DDP cria corrente elétrica. E, gente, a relação entre elas de uma forma direta. Por quê? Se você aumenta a diferença de potencial, você vai aumentar a corrente. Tudo bem? Agora, se você diminui a diferença de potencial no circuito, você vai diminuir a corrente. Então, a relação entre DDP e corrente é uma relação diretamente proporcional, beleza? Agora vamos ver a relação entre resistência e corrente. Resistência e corrente. E agora que é a parte mais importante para mim. Gente, essa resistência, que nós chamamos de resistência elétrica, é a resistência que o condutor oferece à passagem de corrente elétrica. Ou seja, raciocina comigo. Se eu pegar um condutor que a resistência é alta, ou seja, ele oferece muita resistência à passagem de corrente elétrica, o que você acha que vai acontecer com a corrente elétrica? O que você acha que vai acontecer com o movimento ordenado dos elétrons desse condutor? Como vai ser mais difícil para esses elétrons passarem, o que você acha que vai acontecer com a corrente? Vai aumentar ou diminuir? Gente, é óbvio que vai diminuir. É óbvio que vai diminuir, porque a resistência que o condutor está oferecendo está aumentando, ela é alta, então a corrente vai encontrar muita dificuldade pelo caminho na hora que ela tentar passar por esse condutor, por isso que a corrente vai diminuir. E o raciocínio inverso também funciona, quer ver? E se eu tiver um condutor, um material metálico que a resistência é baixa? Ou seja, ele não oferece muita resistência não, a corrente consegue passar de forma mais tranquila. E aí, se ele tiver uma resistência baixa, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Gente, é claro que vai aumentar. Não vai ficar mais fácil para esses elétrons se movimentarem de forma ordenada? Então, se você diminuir a resistência, a corrente vai aumentar, porque está mais fácil, não tem tanta dificuldade a passagem de corrente elétrica. Então, a relação entre resistência e corrente elétrica é inversamente proporcional, onde se você aumenta um, diminui o outro e vice-versa. Tudo bem? Gente, então, ó, a relação aqui entre DDP e corrente é o que? Diretamente proporcional. E a relação entre resistência e corrente é o que? Inversamente proporcional. Sabendo disso, eu vou apresentar para vocês agora essa fórmula. Essa tão famosa fórmula que a gente chama de quê? Vai aparecer aí na tela, primeira lei de Ohm. Então essa é a primeira lei de Ohm. É uma fórmula que relaciona DDP, resistência elétrica do condutor e corrente elétrica. U é igual a R vezes I, que é o tão famoso URI, né? É o famoso URI para você decorar a fórmula. Essa é a primeira lei de Ohm. É uma fórmula que relaciona a DDP, que está ligada no circuito, a resistência do condutor e a corrente elétrica que está conectada no circuito. Beleza? Agora eu vou apagar o quadro para a gente discutir um pouco melhor a primeira lei de Ohm. Pessoal, então agora aí na tela vai aparecer a tão famosa primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Lembrando, U é DDP medida em volts. O R é a resistência que o condutor oferece à passagem de corrente elétrica, que é a resistência elétrica medida em ohms, tá? E I é a corrente elétrica que está tentando passar por esse condutor. Então, gente, essa fórmula coloca essas três grandezas juntas.
Lembrando mais uma vez também, a DDP e a corrente elétrica têm uma forma, são vinculadas de forma diretamente proporcional, beleza? Então, ó, se no circuito você aumenta a DDP, você vai aumentar a corrente e vice-versa, tá? Agora, a relação entre a resistência e a corrente elétrica é inversamente proporcional, o que é bastante óbvio, porque se você aumenta a resistência do circuito, vai ficar mais difícil para a corrente passar, logo a corrente vai diminuir. Agora, se você diminuir a resistência do circuito, vai ficar mais fácil para a corrente passar, então a corrente vai aumentar. Então a relação entre resistência e corrente elétrica é de forma inversamente proporcional, beleza? Só que, presta atenção, a gente vai para o quadro que a gente vai resolver um exercício, um exemplo, usando a primeira lei de Ohm. Joia? Depois eu vou voltar aqui e a gente vai discutir uma outra coisinha, que são dispositivos conhecidos como resistores. Nós vamos discutir ainda hoje os resistores. Pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois circuitos, tá? Tenho dois circuitos elétricos e os dois circuitos estão aqui conectados a uma DDP. A mesma DDP, aqui uma DDP de 10 volts e aqui uma DDP, diferença de potencial de 10 volts, tá bom? Então, como esses dois circuitos, que são esses dois fios condutores, que eu chamei esse fio azul aqui, ó, de condutor 1 e esse fio preto aqui, ó, de condutor 2. Como esses condutores estão conectados a uma DDP, o que vai aparecer aqui nesse circuito? Corrente elétrica, né? Mais uma vez, a DDP é que cria a corrente elétrica. E qual é o sentido convencional? Vamos lá, sempre do maior potencial para o menor. Então vai estar aqui o sentido da corrente e aqui também, ó. A corrente vai do maior potencial para o menor. E é isso que eu quero calcular. Eu quero calcular a corrente que passa desse circuito e depois calcular a corrente que passa nesse circuito. E para isso nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Só que quais são os outros dados que eu te forneci? Primeiro, esse condutor 1 ele vai ter a sua resistência elétrica, que é a sua tentativa de não deixar a corrente elétrica passar. É a resistência à passagem de corrente elétrica. E aqui eu dei o valor de 1 ohm. Então a resistência desse condutor é de 1 ohm. Agora, esse condutor 2, esse fio 2 aqui, ele é feito de um material que eu chamei de resistência 2, né, que vai ter uma resistência 2 que vai ter o dobro do valor, 2 ohms. Então aqui eu tenho uma resistência menor, 1 ohm, que eu chamei de R1, e aqui uma resistência maior, 2 ohms, que eu chamei de R2. Então vamos calcular a corrente que está passando aqui e a corrente que está passando aqui, utilizando a primeira lei de Ohm. Então vamos começar, ó. U é igual a R vezes I. Basta você substituir os valores. Ó. U vale 10 volts, a resistência desse condutor é de 1 ohm e eu vou achar a corrente elétrica, ou seja, aqui a corrente que vai passar por esse condutor vai ser de 10 amperes. Lembrando que ampere é a mesma coisa que o que? Coulombs por segundo, ou seja, vai ser de 10 coulombs por segundo. Então essa é a corrente elétrica que está passando nesse condutor. Agora, se eu for calcular a corrente elétrica aqui, o que você acha que vai acontecer? A corrente elétrica nesse condutor que vai estar passando aqui de forma ordenada, de forma orientada, ela vai aumentar ou diminuir? O que você acha? Gente, é claro que vai diminuir. Por quê? Porque olha essa resistência elétrica. Ela é maior do que essa. Então esse condutor, ele tem uma resistência maior à passagem de corrente elétrica. Ele dificulta mais a passagem, a ter passagem de corrente elétrica. Então a corrente elétrica aqui ela vai diminuir, porque ela vai encontrar mais dificuldade pelo caminho. E é isso que eu vou te mostrar agora. Bora fazer a conta? U é igual a R vezes I. A DDP é a mesma, 10 volts. A resistência é maior, 2 ohms. E eu quero achar a corrente. Passa dividindo, eu vou ter uma corrente de 5 amperes, que é a mesma coisa que 5 coulombs, que é a quantidade de carga que está passando por segundo. Então, gente, por que nesse a corrente ficou maior e nesse a corrente ficou menor? Aqui a corrente ficou maior porque aqui a resistência é menor, então a corrente passa com maior facilidade, por isso que ela é maior.
Agora aqui, por que a corrente elétrica ficou menor? Porque aqui, gente, a resistência que o condutor oferece à passagem de corrente elétrica, ela é maior. Então aqui a corrente vai encontrar mais dificuldade na hora de atravessar o condutor. Então é por isso que a corrente elétrica diminui. Tudo bem? Então agora, vamos falar um pouquinho sobre resistores. Pessoal, a aula praticamente acabou. Eu só vim aqui que eu quero falar algumas coisas com vocês. Muita gente confunde dois termos, resistência elétrica com o termo resistor. Muita gente confunde e acaba achando que é a mesma coisa, sendo que não é. A resistência elétrica, a gente acabou de aprender. Todo condutor metálico, todo condutor, ele possui a sua resistência elétrica, que é a resistência à passagem de corrente elétrica, que foi a aula de hoje. Mas também existe um dispositivo chamado resistor. Inclusive vai aparecer o desenho de um agora. O resistor, ele também tem uma resistência elétrica, tá? Então o resistor não é resistência elétrica, o resistor é um dispositivo que também tem resistência elétrica. E a gente vai aprender na próxima aula qual a função, qual o principal objetivo de um resistor. A gente vai aprender que o resistor, a sua principal função é o tão conhecido efeito Joule. E o efeito Joule é quando você pega energia elétrica e transforma em energia térmica. Então o resistor a gente vai encontrar em chuveiro, vai encontrar em ferro de passar, vai encontrar numa chapinha. Por que ele faz? Ele pega energia elétrica e transforma em energia térmica. Só que assim, o resistor vai ficar para uma próxima aula, porque existem alguns tipos de resistores, resistores ômicos, resistores não ômicos, que eu não vou discutir na aula de hoje. Então hoje eu queria que você aprendesse a tal da resistência elétrica, que é a resistência à passagem de corrente. E aonde aparece essa resistência? Todos os condutores, todos os fios têm a sua resistência elétrica e os resistores também possuem resistência elétrica. Tudo bem? E também queria que você soubesse a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, porque essa fórmula a gente vai utilizar muito na elerodinâmica, já que ela associa três grandezas muito importantes, que é a DDP, a resistência e a corrente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter a continuação desse vídeo e não deixe de assistir a continuação. Então, gente, é nóis e fica com Deus.